Daqui para frente, ou santos ou nada. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Boa noite a todos. Podemos se sentar. Meu nome é Daniel, faço parte deste grupo de oração, Santa Terezinha. E para mim é uma alegria novamente estar aqui nessa noite para nós partilharmos a palavra de Deus. Amém? Sou casado com a Tairine e Deus foi tão bom conosco que nos deu a Helena, que está com 3 meses, a alegria da casa. Amém? Aquele que trouxe a palavra, pega comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 12. O tema no qual foi proposto para nós nessa noite: tudo que fizerdes por obras e palavras, fazei em nome de Jesus. Amém? Amém ou misericórdia? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestir-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Suportar-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Versículo 15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Versículo 17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai.
Palavra do Senhor. Interessante a palavra de Deus, no qual ela vai nos trazendo que tudo aquilo que nós fizermos, seja obras ou palavras, para nós fazermos em nome de Deus. É engraçado que na nossa vida geralmente acontece totalmente ao contrário, né? A primeira coisa que a gente faz é xingar alguém, é falar mal do outro. Quando nós não estamos num dia tão legal, parece que nós só reclamamos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele se entregou por nós, sim ou não? Sim. E por que muitas vezes, ao invés de nós agradecermos, nós reclamamos? Por que em vez de nós falarmos, meu Deus, obrigado por mais esse dia, no qual o Senhor me concedeu, nós falamos, caramba, segunda-feira de novo, não? Segunda-feira braba, não? Por que ao invés de nós olharmos para tudo aquilo que Deus realizou sobre a nossa vida, nós esquecemos completamente aquilo que Ele fez e começamos a nos atentar àquilo que nós queremos que Ele faça ou que Ele vai fazer? Já reparou que muitas vezes na nossa vida nós começamos a brincar com Deus? Senhor, se Tu fizestes algo em minha vida, eu vou para a igreja, com certeza. Se o Senhor realizar alguma coisa na minha vida, pode ter certeza que eu vou servir. Eu vou agradecer. Mentira! Há quantos e quantos milagres que Cristo já fez na sua vida? E você se lembra? Há quantos e quantos milagres que Cristo fez e nós estamos nem aí para nada? São João Paulo II, ele tem uma frase que vai dizer assim: o Senhor revelou a sua misericórdia, tanto nas obras como nas palavras, desde os primórdios do povo que escolheu para si. Antes de mais nada, nós somos eleitos de Deus. A palavra no qual nós começamos a ler vai dizer que Ele nos escolheu e que Ele nos chama de santos. Pelo menos assim deveria ser, né? Porque muitas vezes de santidade não temos nada. De santo não temos nada. A palavra de Deus vai dizer que Pedro estava passando e ele se deparou com um paralítico. E o paralítico pede uma esmola a ele. E o que Pedro responde para ele? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Interessante isso, né? Que Pedro responde, o que eu tenho eu te dou. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos oferecer para o outro aquilo que nós temos. Desculpa falar assim, mas adianta falar tanto de Cristo se não tem Cristo no coração? Adianta falar tanto da igreja se não tem a igreja dentro de si? Adianta falar tanta coisa para se envaidecer, mas é só palavras. Cristo está bem longe. Nossa, quando nós olhamos para uma pessoa que usa das coisas de Deus para se promover, se não fosse por mim não tinha tal coisa. Porque nós naquele tempo assim. Epa, será que está certo isso? Nós estamos para falar sobre aquilo que Deus fez sobre a nossa vida ou estamos para nos promover de algo?
No nosso serviço é assim. Muitas vezes qualquer coisinha que você fala, deixa para o pai resolve. Estou no domínio. Bobos somos nós deixar isso. Porque se não é Deus na nossa vida, nós não fazemos nada. Se não é Deus na nossa vida, nós não acordamos. Se não é Deus na nossa vida, nós não realizamos e não conquistamos nada. A palavra de Deus lá em São Tiago, capítulo 2, versículo, deixa eu achar aqui. Versículo 12. Pode ser. Versículo 12. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei, como se estivéssemos para ser julgado, pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Por que eu estou falando tanto da misericórdia de Deus? Se o tema é tudo que fizerdes por obras e palavras, fazei em nome de Deus, fazei em nome de Jesus. Porque a misericórdia é quando Deus se entregou a nós. Foi por amor que Ele se entregou a nós, sim ou não? Foi por amor que Ele quis vir ao mundo. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor que Cristo sofreu tudo o que sofreu para nos salvar. E nós não reconhecemos esse amor. A misericórdia, ela é tão linda, que nós estamos nesse tempo do ano de 2025, o ano santo, onde o Papa, dia 24 de dezembro, agora de 2023, não, de 2024, iniciou o jubileu. E o jubileu é isso, é a misericórdia. É o ano no qual o Senhor nos preparou para sermos santos de verdade. Para sermos santos não somente de palavras, como muitas vezes dizemos, mas para que a conversão comece a acontecer dentro de nós verdadeiramente. Quantas e quantas vezes nós dizemos que nós vamos para a igreja, nós vamos para a missa, mas se confessar só uma vez por ano, e olha lá ainda. E o que é a palavra misericórdia? Ela vem do latim e é formada por duas junções. Miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Ou seja, a miséria do coração. Precisava Cristo morrer por nós, sim ou não? Não precisava. Precisava Ele se entregar por miseráveis como nós? Não. Mas Ele, em infinita misericórdia, se entregou a cada um de nós. E nós só vamos entender o que é fazer algo por obras ou palavras se nós tivermos a misericórdia de Deus. O que acontece com aquele filho pródigo? Ele pede tudo para o pai, vai embora, esbanja tudo,
se arrebenta com o mundo, mas depois ele volta. A princípio ele não voltou por amor, mas voltou por interesse. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Aquela bênção que eu precisava já recebi, agora eu quero outra. Então deixa eu ir para a igreja que lá eu consigo. Deixa eu buscar Deus porque lá talvez eu consiga alguma coisa. Deixa eu tentar lá conversar com o irmão para rezar por mim, para ver se eu consigo alguma coisa. Mas o coração está sujo, não perdoa, não confessa, não se arrepende, não usa de nada daquilo que a igreja nos ensina para viver a fé. E aí vai dar continuidade na palavra no qual nós estávamos lendo de São Tiago. Lá no versículo 17, vai dizer assim: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Muitas vezes, nós achamos que estar na igreja vai nos salvar de alguma coisa. Nós achamos que estar com o microfone na mão vai me salvar de alguma coisa. Nós achamos que ser ministro da Eucaristia vai me salvar de alguma coisa. Nós achar que fazer qualquer coisa na igreja vai me salvar. Engano nosso acharmos isso. Porque o que nós estamos oferecendo para Deus? Qual tem sido as obras que nós temos praticado e realizado para Deus? No nosso caminhar, na nossa vida, o que nós temos oferecido para Deus? Quem nós trouxemos para Ele? Ou nós tiramos gente do caminho dEle? Ou a nossa vida foi tão ruim assim que a pessoa olha para nós e fala: se for para ser católico desse jeito eu nem quero. Se for para ir na igreja e continuar desse jeito, não quero. Se for para ser católica, quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? E São Francisco ele vai nos ensinar: talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas leiam. E quantas vezes eu posso dizer pelo meu trabalho, qualquer assunto, muitas vezes não tem nada de Deus. E se a gente pensa em falar de Deus, nós só fala da igreja, só fala disso. Mas Cristo já morreu para me salvar. Mas e o que nós estamos fazendo para que a salvação de Cristo por nós possa ser em nossa vida algo concreto? Porque Ele se entregou, sim, Ele morreu por nós, Ele morreu para nos salvar. Mas se eu e você não fizer a nossa parte, de nada vai valer. Quando nós estamos caminhando contra aquilo que Cristo quer de nós, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, morreu por outros, para mim não adiantou nada. Eu quero continuar com essa vida medíocre. Eu quero continuar caminhando sozinho. Eu quero continuar nessa lamaçal de pecado. Para mim não valeu nada. E mesmo assim, a palavra vai dizer que Deus acolhe o pecador, mas abomina o pecado. Mesmo assim Ele vai dizer para cada um de nós: você ainda tem jeito.
Mesmo assim Ele vai dizer: filho, você tem jeito, volta para casa. O filho pródigo, no momento que ele estava retornando para casa, mesmo que fosse por interesse, mas o amor do pai a esperar, fez ele sentir o amor que muitas vezes talvez ele nunca tinha sentido. E o Senhor, Ele se entrega num oceano de misericórdia por nós. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas, e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Santa Faustina vai nos ensinar isso. A fé sem obras é morta. Mas o Senhor nessa noite Ele quer de nós uma fé viva. Uma fé que agradeça por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Por aqueles milagres esquecidos muitas vezes. E eu tenho certeza que se você parar para contar, você vai perder as contas de quantas graças Deus já realizou na sua vida. Quantos livramentos Deus já realizou na sua vida. Santo Agostinho tem uma frase linda, né? Um poema. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitava dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. O Senhor está conosco o tempo todo. Está do nosso lado o tempo todo. E nós muitas vezes não queremos enxergar. E nós muitas vezes o ignoramos por completo. Ah, por que a minha vida não vai para frente? Ah, por que eu não consigo algo? Eu descobri que Deus se faz presente em tudo, isso eu já sabia, mas quando nós estamos em silêncio, Ele também se faz presente ali no silêncio. Mas por que o silêncio precisa fazer parte da nossa vida? Porque é no silêncio que nós olhamos para as nossas misérias. Porque é no silêncio que nós conseguimos olhar para a nossa vaidade muitas vezes. Conseguimos olhar para aquilo que tem dentro de ruim de nós. Por aquilo que muitas vezes está conosco, mas não precisava. Por aqueles vícios que precisam ser abandonados. Ah, mas por que eu peço e Deus não realiza? Porque ainda não é o momento. Porque Ele sabe que se Ele te desse aquilo agora, talvez você nunca mais voltasse para Ele. Talvez você nunca mais voltasse para agradecer aquilo que Ele fez. Ei, filho, acorda! Não é tempo mais de brincarmos com Cristo, não é tempo de brincarmos de ser católico, mas é tempo de viver a nossa fé, é tempo de ser santo, é tempo de buscar a Cristo o tempo todo. Seja no trabalho, seja na casa, seja caminhando, sei lá, academia. Quantas e quantas vezes nós nos adequamos com determinado lugar? Se eu estou na igreja, eu vou cantar música da igreja, vou agradecer por aquilo que Deus fez, vou me comportar como santo. Mas se eu estou fora da igreja, eu posso ser aquilo que eu sou de verdade, um miserável, um pecador. Vou colocar a pior roupa que eu tenho,
Vou escutar as piores músicas que eu possa? Agradecer para quê? Não precisa. Ser humilde? Jamais. Pedir para que Deus caminhe comigo? Não tem necessidade, não estou na igreja. Muitas vezes nos comportamos assim. Só lembramos de Deus se estivermos na igreja. E é por essas e outras que muitas vezes nós nunca voltamos para a igreja. Só quando precisamos de alguma coisa. Qual será que tem sido a obra que nós estamos oferecendo para Deus? Ou muitas vezes o que nós estamos falando para o outro, será que da nossa boca tem saído palavras de bênçãos? Será que tem saído coisas que vá dar frutos? Que você possa ficar em pé nesse momento, enquanto o ministério vai preparando a música. E essa música ela vai dizer isso para nós. Que nós possamos ser mais gratos. Que nós possamos olhar para o nosso redor e lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. Ela é uma música católica, embora a regravação dela seja evangélica, mas é uma canção católica. Que você possa deixar Deus falar contigo agora nesse momento através dessa canção. E que a partir de hoje você queira sim ser santo. Que você queira viver na misericórdia de Deus. Que você queira se reconciliar com a igreja. Que você queira viver aquilo que a igreja nos ensina de verdade, não apenas de brincadeira. Que nós possamos ser melhores. E tudo isso se chama processo de conversão. Ah, mas é muito radical, se converter é radical. Mas a palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus são dos violentos. E se eu e você não formos radical, no bom sentido falando, radicais buscando a santidade, nós não vamos conquistar o céu. Se nós não lutarmos de verdade por aquilo que Deus quer que nós façamos, nós não vamos conquistar o céu. Mas como que eu posso melhorar? Comece a se converter todo dia. Conversão não é uma vez só, é todos os dias. Ah, se eu escuto tal coisa, eu vou diminuindo. Se eu assisto tal coisa que não oferece nada, eu vou diminuindo. Se eu falo palavrão, começo a diminuir os palavrão. É um processo. E um detalhe importante. Se eu e você queremos ser santo, nós precisamos buscar a Virgem Maria. Nós precisamos nos entregar e nos consagrar à Virgem Maria. Pedir que ela passe à frente de tudo todos os dias. Porque dizer que é católico e não amar a Virgem Maria não é católico. Dizer que é católico e não aceita a Eucaristia não é católico. Mas que você possa agora abrir o seu coração na presença do Senhor e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantos
tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Para aqueles que querem viver a santidade, para aqueles que querem se converter a cada dia, eu convido você, levante sua mão direita, mas que você possa repetir isso com o coração, com sinceridade, que essa oração possa mudar o meu coração e o seu. Quando nós nos reconciliamos com a igreja, nós precisamos renunciar tudo aquilo que não vem dela. Por isso, com suas mãos levantadas, você repete comigo: Senhor Jesus, eu renuncio nesta noite tudo aquilo que eu busquei, que não te agradou. Renuncio, Senhor, todas as práticas de macumbaria, de feitiçaria. Renuncio, Senhor, a todo espiritismo. Renuncio, Senhor, a toda oferenda que pratiquei por não te conhecer. E peço nessa noite, lava-me com teu sangue redentor, purifica a minha mente,
Purifica o meu coração, Purifica o meu coração. para que eu possa Para que perdoar verdadeiramente, perdoar verdadeiramente. para que eu possa Para que eu possa te buscar cada vez mais. buscar cada vez mais. E eu peço, Senhor Jesus, E eu peço, Senhor Jesus, vem reinar em minha vida, vem reinar em minha vida. vem reinar no meu coração. Vem reinar em meu coração. Por isso reina, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Senhor Jesus, reina, Senhor Jesus. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.